Boa tarde a todos, né? Hoje eu vou dar aula de organização bibliográfica e o Mendeley. E como a gente vai mexer no programa, então eu vou dar aula sentada. Como a gente viu, o Dr. Álvaro deu a aula anterior, né? As linhas gerais da escrita de um artigo científico, a gente precisa saber também, para escrever, né? Primeiro procurar os artigos de interesse e organizar eles numa biblioteca sua, né, no Mendeley, seja onde for. Mas nesse caso a gente vai utilizar o Mendeley, que é mais prático. Então, para a gente fazer a pesquisa de artigos, a gente vai utilizar as bases de dados. Então, as bases de dados mais utilizadas em saúde é a Medline, que a gente tem a ferramenta do PubMed, a Cochrane, e a Lilacs, sendo que a Medline ela é só norte-americana, né, só artigos em inglês. A Lilacs ela vai ter inglês, português e espanhol. E a Cochrane vai ter revisões sistemáticas ou ensaios clínicos. E pensando no PubMed, que é a ferramenta que a gente mais utiliza na busca de artigos na área de saúde, é importante a gente conhecer o descritor MESH. Então, ele é um termo que é utilizado para padronizar a sua pesquisa e para facilitar, né, a pesquisa de uma terminologia, sendo que ela é utilizada de várias formas. Então, eu vou entrar aqui no PubMed só para vocês verem onde que entra. Então, aqui eu tenho o site do PubMed. Então, lá embaixo, ele tem aqui o MESH. Então, eu clico aqui. E ele já vai estar mostrando aqui o MESH, e daí eu vou colocar um termo que eu quero pesquisar, que é de interesse, né? Então, por exemplo, que a gente tem utilizado bastante, SOFAScore. Dou um search, e ele vai aparecer aqui vários resultados que poderiam estar relacionados com aquela palavra. Então, eu vou lá e escolho qual que é o do meu interesse. Então, nesse caso, é o Organ Dysfunction Score. E ele vai me mostrar aqui todas as terminologias que estão sendo pesquisadas. Então, como pode ver, tem várias formas de escrever o SOFAScore e todas eles vão ser pesquisadas quando você coloca o MESH term. E aqui embaixo ele dá como se fosse aonde que essa terminologia se encaixa dentro dos temas maiores. Isso pode ser como sugestão para pesquisas futuras também. Então, para você fazer pesquisa, você pode utilizar também o PICO, que a gente já falou bastante em aulas anteriores, né? Onde o P é a população, o I é a intervenção, o C é o comparador e a O de outcome. Então, por exemplo, eu quero pesquisar adultos com epilepsia, sendo que a intervenção é o canabidiol, o comparador é a dexametasona e o outcome é a redução do número de crises. Então, eu vou lá no PubMed, como mostrei para vocês, e eu coloco, eu posso utilizar essas terminologias aqui, mas principalmente a gente tem que adicionar esses operadores de busca, que são o OR, AND e NOT. O OR, você vai colocar uma palavra, OR, outra palavra, né? Então, tipo, por exemplo, epilepsia, OR, canabidiol. Então, ele vai trazer artigos só com epilepsia ou só com canabidiol. No AND, ele vai pesquisar artigos que tenham os dois termos. E o NOT, ele vai pesquisar artigos que não tenham aquele termo. Então, esse aqui está sendo bem útil para agora, que tem muitos artigos com COVID. Então, quando você não quer pesquisar COVID, você bota lá diabetes, NOT, COVID. E o PICO, como que a gente utiliza? Então, a gente vai pegar sempre, né, no PubMed os termos em inglês, bem importante, e vai colocar epilepsia, que é a nossa população, and canabidiol, que a gente quer artigos que tenham os dois fatores. Então, vai ficar assim lá na pesquisa do PubMed. O comparador ele é usado eventualmente, e o O de outcome ele não é utilizado na estratégia de busca. Então, mas para que serve o Mendeley? Ele tem várias funcionalidades. Ele
ele vai ajudar a você organizar todos os documentos, todas as coisas que você lê para a sua pesquisa. Ele vai ajudar a organizar isso dentro de uma biblioteca sua. Então, ele vai organizar textos, livros, publicações, as suas anotações e também as citações. Além disso, o principal motivo de procura dele, na verdade, é edição e formatação de citações e referências bibliográficas. Então, você baixa o artigo e ele faz a formatação e as referências automaticamente, que é bem prático. Além disso, ele pode fazer a criação de grupos de pesquisa, que eu vou explicar mais para frente, e tudo isso sincronizado na nuvem. Então, ele é gratuito, até 2 GB de armazenamento de artigos ou documentos. Depois disso, ele tem um plano pago, mas que não tem nenhuma limitação de utilização. Então, primeiro a gente vai fazer o registro e instalação do método. Aqui. Então, nesse site aqui, você vai fazer o download para o desktop para Windows ou para Mac, né? Conforme o seu computador. E após, não vou mostrar instalado aqui, porque senão ia demorar muito, mas depois de instalado, você vai criar a conta aqui. Aí você vai colocar o e-mail, suas informações e criar a conta. Depois disso, ele vai abrir essa página aqui, na internet, né? Então, aqui é a sua biblioteca do Mendeley. E esse daqui você pode acessar online, né? Mas a gente vai utilizar mais o programa do Mendeley, que depois vocês vão ter instalado no computador. Então, para explicar aqui o layout do Mendeley, né? Aqui a gente tem os menus, barra de ferramentas, né? Aqui vão aparecer todos os artigos ou arquivos que está aberto nessas abas. Todos os documentos vão aparecer listados aqui. Quais foram adicionados recentemente, os favoritos, que você pode marcar com a estrelinha aqui clicando. E aqui você pode marcar como lido. O verdinho é como não lido e esse cinza são os artigos lidos. As minhas publicações, pode colocar aqui. E aqui você organiza todos os projetos em pastas. Eu aconselho a você colocar em pasta somente projetos de pesquisa, não por temas, porque muitas vezes eles se interpolam. E daí eu vou explicar mais para frente como que você acha esses artigos. Aqui vão ter as tags. Então, eu vou ter todas as tags. Então, por exemplo, se eu colocasse para eu pesquisar um assunto em comum em várias pastas, eu posso só adicionar a tag e depois eu seleciono aqui, por exemplo, artigos que tenham lactato. Eu seleciono aqui, como eu coloquei a tag, que eu vou explicar depois como é que coloca, ele vai pesquisar só os artigos que têm a tag lactato. Aqui você aperta o Clear para você limpar as tags. Aí ele mostra todos os artigos de novo. E aqui ele vai mostrar os detalhes dos artigos e tem as notas, que a gente vai entrar mais a fundo depois. E essa parte aqui que é bem importante é a aba de pesquisa, que é muito boa, ela pesquisa dentro dos artigos mesmo. Então, quando você lembrar de mais ou menos um artigo que falava mais ou menos de um assunto, você pesquisa ali algumas palavras-chave, você consegue achar bem mais facilmente. Então, vamos começar adicionando uma pasta aqui para a nossa aula. Então, eu só clico aqui no Create Folder e digito o nome da pasta, daí ele já aparece aqui. Então, para adicionar arquivos ou documentos nessas pastas, a gente vai aqui em File ou nesse botãozinho aqui. Então, eu posso adicionar arquivos
Por exemplo, esse aqui, só seleciono, abro e ele já vai para cá. Ou eu posso adicionar a pasta inteira. Aqui. Então, adiciona a pasta inteira. E vem todos os artigos que estão dentro da pasta vêm automaticamente para cá. Além disso, eu posso apertar o Watch Folder, que eu posso procurar a mesma pasta. Cadê aqui? Eu dou um OK e toda vez que eu adicionar algum artigo nessa pasta no meu computador, ele pega automaticamente. Então facilita, porque tem muitas vezes que a gente não consegue baixar os artigos direto da internet. Aí você coloca o PDF e ele já você aperta esse botãozinho aqui de sincronizar, que é bem importante. Toda vez que você fizer alguma modificação, adicionar algum artigo, você aperta esse botão de sincronizar. Ele tá sincronizando aqui. Ele vai pegar todos os artigos. Então, vamos mostrar as outras formas de adicionar arquivos. Então, você pode adicionar um documento manualmente, porque às vezes pode ser uma página da internet, pode ser um livro, não necessariamente um artigo, que é mais fácil. Então, se eu quiser adicionar uma página da internet, eu vou lá aqui em Web Page e coloco todas as informações que ele pede aqui e dou um Save. Eu salvo nesse botão. Vamos ver outras formas. Daí, aqui no Mendeley são essas formas. A gente pode baixar artigos do Web Importer, que a gente vai lá em Tools, instala o Web Importer, que a gente vai utilizar então o Mendeley aqui no navegador. Então, nesse caso, o Chrome. Depois que eu instalar ali, ele vai aparecer esse botãozinho aqui. Então, quando eu for, por exemplo, no PubMed e pego um artigo qualquer, aqui, eu clico em cima, eu vou lá nesse botãozinho aqui, clico, ele vai pedir para você fazer o login. Depois do login, ele vai carregar o artigo aqui. Ele vai aparecer o nome do artigo e quando aparecer visualizar PDF é porque o PDF está disponível. Então, se você adicionar aqui, ele vai adicionar a referência e o PDF. E você pode selecionar aqui qual pasta que você quer que ele salve também. Depois que você adicionar, ele vai aparecer um tiquezinho aqui. Então, vamos entrar num artigo. Você dá 2 cliques, né? E ele vai ter, então, todos os detalhes aqui do artigo. Então, vai ter o título, se ele é um artigo, os autores, o ano, as páginas, o abstract, nem sempre ele preenche, né? As palavras-chave dos autores. Aqui são as tags que eu falei para vocês. Então, por exemplo, esse artigo aqui é de Covid. Então, eu coloco Covid e ele já vai criar uma tag para mim. Depois fica mais fácil de eu pesquisar. Então, você pode procurar por palavras-chave que você cria ou mesmo do autor. Aqui vai aparecer o endereço do artigo e o DOI. O DOI, ele é um identificador único para cada artigo. Então, cada artigo vai ter esse DOI diferente. Então, ele é bem interessante para você poder pesquisar artigos. E quando você aperta nessa lupinha aqui, ele vai consertar todos os dados que estão errados aqui nessa descrição. Nem sempre é correto, é sempre bom dar uma olhada, mas esse aqui facilita, é sempre bom você fazer essa procura. Além disso, ele vai mostrar aqui o arquivo, né, onde que ele está. O botão da direita, você pode abrir ele, por exemplo, no Adobe, nesse Open File External, e o Open Containing Folder, ele vai abrir o arquivo onde ele está no seu computador, por exemplo, aqui. Então, para a gente poder, e quando você entra no artigo aqui, quando dá 2 cliques, ele vai mudar essa barra de ferramentas aqui. Então, você vai ter a opção de selecionar o texto, de selecionar, por exemplo, uma figura em um quadrado, né? Você vai poder mexer no arquivo, assim.
pode colocar notas, highlight, colocar cores diferentes nesses highlights, fazer o zoom, né? Esse full screen é interessante para fazer leitura de artigos, o sincronizar e o botão de ajuda. Então, como é que a gente vai utilizar essa parte aqui? Daí a gente vai falar de como fazemos o fichamento dos artigos. Então, o fichamento, ele é uma ficha de documentação de tudo que você lê para fazer uma pesquisa, para escrever uma tese, para escrever um projeto de pesquisa, de acordo com o que você vai fazer. Ele tem esse nome porque antigamente se faziam fichinhas, né, à mão e colocavam vários pontos importantes para fazer o fichamento. Então, sempre é importante colocar a referência, né, completa, o nome do artigo, os autores, o ano, enfim, todas as informações importantes para você encontrar esse artigo, né? E depois eles colocavam outras informações, como resumo, conteúdo fichado, comentários, conclusão, enfim. O padrão é você colocar a referência completa para você achar esse artigo e depois você pode fazer de acordo com o que for melhor para você se achar depois. Ele serve para você, quando tiver um volume muito grande de artigos, você poder olhar nessa ficha rapidamente e conseguir fazer síntese de ideias, ajudar na discussão ou mesmo na escrita da introdução. Então, existem vários tipos de fichas de documentação. Então, a gente tem com a citação direta, onde é feita a passagem completa do texto. Você coloca a citação de fonte, né, referência, e põe entre aspas para você saber que aquilo foi uma citação direta. A citação indireta, que você vai fazer uma síntese de ideias, né, vai parafrasear o autor, e você só vai colocar, né, a referência ao lado, incluindo a página, que é importante. Você pode também colocar registro de ideias próprias, que ao longo da leitura do artigo pode surgir uma ideia de uma nova pesquisa, ou de pesquisar alguma coisa que você não entendeu, enfim. E a forma mista, que é a que eu mais utilizo, que você pode colocar todas essas formas. E no fichamento, que mais? Aqui são sugestões do que pode ter nesse fichamento. Então, você pode escrever, esse aqui eu acho bem interessante colocar, porque às vezes a gente só pesquisa um artigo para pegar um pedacinho, assim, só uma informação pequena do artigo. Mas ele vai estar lá na tua biblioteca e você não sabe por quê. Então, você escreve, esse artigo eu usei para pegar um dado de SOFA de como que eles mediram. E pronto, você coloca lá no fichamento e você sabe que você usou esse artigo só para isso. Ou não, você usou ele é tipo um dos principais artigos da tua revisão e você pode colocar daí o objetivo, uma descrição mais completa. Você pode colocar o objetivo do artigo, quais conceitos são apresentados, a metodologia utilizada, qual é a importância desse estudo no campo que está inserido, o que o autor diz sobre isso, o que eu acho, se ele é muito importante para a área, de que forma que ele é importante para a área, se o autor sugere novos estudos, então isso é bom para você ter ideias, né, para novos estudos, o resumo do texto e as conclusões também é bem importante, a avaliação crítica do texto, você pode colocar os pontos positivos e negativos do artigo e as ideias que vêm ao longo da leitura dos artigos. Então, isso são sugestões do que você pode colocar no artigo ou não, e você vai adaptar de acordo com o que funciona para você e de acordo com a profundidade de leitura que você fizer no artigo. Além disso, você pode utilizar código de cores. Então, por exemplo, em amarelo, colocar os pontos importantes, em laranja, os conceitos, em azul, o problema, verde, os resultados importantes, as citações do artigo que li ou que preciso ler, os títulos, seções e tópicos e a metodologia. Mas tá, e como é que eu faço isso no Mendeley, né? Eu antigamente fazia nas fichinhas, tem como fazer também no Word, mas o Mendeley facilita bastante a nossa vida para isso. Então vamos voltar lá no programa.
E eu vou mostrar como é que faz. Então, para o fichamento, as coisas que vocês vão anotar, eles vão aparecer aqui na aba de notas. Então, por exemplo, eu peguei aqui um dado que eu achei importante para a minha discussão. Então, eu vou selecionar aqui essa parte, eu vou copiar, aparece esse botãozinho de copiar, e eu posso colocar apertar esse botão de comentário. Aí ele vai abrir diretamente já na cor que você escolheu. Aí eu colo aqui essa citação, coloco em aspas, porque é uma citação direta. Assim que eu apertar fora, ele já vai aparecer aqui nas minhas notas à direita. E ele aparece na ordem que elas são apresentadas no artigo. Então, você pode colocar, que nem eu falei, né? Os pontos importantes, selecionar a metodologia, isso tudo vai ficar em ordem, né, no lado direito do artigo, nessa parte de notas. E isso vai facilitar bastante para a discussão, né, como eu falei, para a escrita da introdução. E, além disso, você pode também exportar essas informações. Então, você vai em File, Export PDF with Annotations. Aí ele vai dar aqui o nome do artigo. Você pode pôr a opção de anexar o PDF ou não, as notas e os highlights. Os highlights eu aconselho a não clicar, porque depois eu vou mostrar como é que fica, daí ele fica meio bagunçado. Aí você pode pôr esses dois e você aperta exportar. Aí aqui eu já tenho esse documento fichado aqui. Então ele vai aparecer assim. Ele vai aparecer o PDF, né? Aparece os highlights que você fez com a cor que você utilizou. E lá no final do arquivo, ele vai aparecer o fichamento. Então vai ter todas as informações importantes para achar o artigo. E vai ter a página em que eu fiz aquela citação. E como eu mostrei aqui, quando eu deixo o highlight, ele vai aparecer só assim. Então é importante deixar assim. E ele vai, então, na ordem, deixar todas as anotações, todas as citações que você fez no artigo. Além disso, a gente pode fazer a criação de grupos de pesquisa. Então, eu posso criar um grupo aqui. Posso nomear como, por exemplo, aula Mendeley. Crio o grupo, daí eu convido por e-mail as pessoas que vão participar desse grupo. Depois disso, tudo que eu colocar, eu posso colocar os artigos aqui, né? Então, vou mostrar até outra forma de colocar os artigos. Então, eu tenho esses aqui, né? Eu vou selecionar todos e eu posso só puxar para a pasta que eu criei. E ele já vai para lá. Então, tudo que eu fizer aqui de anotação, de comentário, ele vai compartilhar com todas as pessoas que estão nesse grupo. E, então, a gente já explicou como é que procura, né, os artigos, como que a gente organiza eles na biblioteca do Mendeley, e agora a gente vai mostrar como que faz a citação no Word. Então, vai precisar instalar aqui no Tools, o MS Word Plugin. Você instala, após isso, ele vai aparecer aqui no Word, na parte de referências, essa caixa aqui com várias opções do Mendeley. Então, por exemplo, vamos pegar um artigo aqui. Eu quero fazer a citação dessa parte do artigo. Eu colo aqui. E eu vou nessa parte aqui de Insert Citation. Aí eu posso procurar os artigos por autor, título ou ano. Então, vamos utilizar aquele que eu já estava usando. Eu dou um OK aqui, eu posso colocar mais de um. E eu dou um OK, ele vai fazer a formatação já no estilo que você colocou. Da mesma forma, para fazer a lista de referências bibliográficas. Então, você vai, no final do artigo, colocar Insert
Bibliography, e ele vai colocar todas as referências que eu utilizei, já na formatação que eu gostaria. Se você quiser, por exemplo, mudar um autor daqui, você seleciona aqui, vai em Edit Citation e coloca mais algum autor. Dá OK, ele vai atualizar automaticamente. Da mesma forma, se você quiser mudar o estilo da referência. Então, eu vou aqui no botão de Style e eu escolho, por exemplo, Vancouver, que é bastante utilizado. E ela é em números, né? Então, uma das facilidades do Mendeley é que se você mudar aqui os autores, ele automaticamente muda a numeração em todo o documento, tanto nas citações quanto nas referências, na lista de referências no final. E se não tiver essa citação aqui, você vai em More Styles e em Get More Styles e pesquisa. Por exemplo, outra ABNT. Eu posso utilizar aqui da Federal do Paraná, aperto Use this Style, Done, e ele já vai vir para cá, aqui ó, a referência que eu quero. Então eu seleciono e ele muda automaticamente já a formatação da referência. E sempre que você for modificar você pode também fazer a modificação manual aqui, por exemplo. Eu não quero que tenha parênteses aqui. Posso deixar assim, ele vai perguntar se você quer deixar assim mesmo. Você aperta no Keep Manual Edit e deixa assim. E daí, quando você fizer essas alterações, é sempre importante apertar o Refresh para ele atualizar todas as referências ao longo do documento. Então, o Mendeley ele vai possibilitar então, fazer a organização desses arquivos na biblioteca do Mendeley e ele também ajuda a fazer a parte de formatação e citação de artigos no Word ou em algum outro programa que você deseje. E é isso. A craque, né? Também foi um desafio para você também, mostrar tudo. Obrigado. Obrigada. Foi um desafio resumir bastante, porque tem vários detalhes, né, do Mendeley. Conforme vai usando, vocês vão descobrindo como é que mexe melhor, mas o geralzão deu para mostrar aqui. Mas acho que a ideia era essa, fazer uma revisão rápida dos aspectos práticos de como eventualmente, de como realmente executar uma revisão, como indexá-la no Mendeley e tornar ela fácil de ser acessada por quem estiver escrevendo a pesquisa primariamente ou por quem estiver compartilhando o artigo para ajudar a fazer a escrita do trabalho. Basicamente, dentro daquela estrutura que foi apresentada na aula passada, quando a gente for fazer uma escrita ou for participar de um trabalho científico, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica em dois grandes momentos. Embora se faça em vários momentos, obviamente. Mas o primeiro momento é quando você estabelece uma questão de pesquisa e vai definir um fim para ela. Né? Se ela é factível, né? Se ela é inovadora, se ela é relevante, se ela é ética. Então, antes para você poder estabelecer isso tudo, se isso vai responder uma pergunta importante, você tem que fazer uma avaliação do marco teórico, né? Assim chamado, aquilo que está descrito com relação àquele assunto que você quer de alguma forma esclarecer com o teu trabalho, antes de começar o trabalho propriamente. Depois a gente passa por uma fase, que foi aquela fase nossa da epidemiologia clínica toda, né, de definir basicamente o pico, definir quais são os pacientes, critério de inclusão, exclusão, as aferições, qual vai ser a intervenção que nós vamos fazer, isso depende muito daí do delineamento que vai ser escolhido no estudo, e quais vão ser as variáveis que nós vamos medir.
Então, a literatura, aquela base que você já fez de revisão da literatura, ela te ajuda a estabelecer qual é o problema e de que forma a gente, com os recursos que nós temos disponíveis, com a população que é acessível, com o nosso banco de dados, com as informações que a gente pode capturar a mais ou não, se o estudo é factível ou não, o estudo não é factível. Se você já tiver uma revisão já feita no momento do Finner pronta, isso vai facilitar bastante, porque é em cima dessa revisão bibliográfica feita anteriormente que nós vamos fazer daí o ajuste para poder fazer a escrita do nosso protocolo de trabalho e coletar os dados. A partir daí, a literatura vai ficar um pouquinho parada. Aí você vai ir para o campo, vai coletar os seus dados efetivamente. Você fez um bom trabalho, né? Tem uma boa base científica para poder fazer isso, discutiu bem a tua metodologia. Você começa a obter os teus resultados, a gente começa a fazer a nossa figura e as nossas tabelas, começamos a fazer a nossa descrição inicial dos nossos dados, começamos a escrever o nosso método, os nossos resultados. Você precisa de pouco da literatura. Você já fez uma boa pesquisa antes. Aí a hora que você parou nos dados, na escrita dos dados, você precisa novamente olhar para os seus dados para poder escrever a discussão. Aí você faz uma nova pesquisa bibliográfica, daí muito mais focada. Daí já não é mais um marco teórico que você está buscando, primariamente. Você está procurando justificativas em cima dos resultados que você apresentou, o que é que tem na literatura que possa sustentar os seus dados. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista de associação, do ponto de vista de causa e efeito. Então, se você encontrou que um determinado desfecho está relacionado com uma determinada variável, essa variável ela é de associação, ela é de causa, depende da tua metodologia, depende dos outros trabalhos. Que mais trabalhos encontrou a mesma coisa? Isso pode ser explicado de uma forma direta, pode ter eventos de confusão, se tem eventos de confusão ou não, porque outros trabalhos mostraram que também tem relação com o desfecho. Isso provavelmente não é uma relação direta por causa de uma outra variável. Você volta para os teus dados, faz uma análise depois, eventualmente multivariada, se você tiver os outros dados com potencial de causar confusão, e vai obtendo novos resultados e vai descrevendo isso na discussão em cima de novas informações que você coletou na literatura que está no teu método de forma organizada. Mais ou menos isso, né? Isso seria mais ou menos assim do ponto de vista o outline de como é que você utiliza as referências para poder terminar a discussão, terminou a discussão. Você tem artigos de referência que vão sustentar a tua introdução, a tua metodologia, a maneira como você selecionou os pacientes, a maneira como você aplicou a intervenção, o teu delineamento. Depois você tem um outro grupo de referências. Até, de um modo geral, as primeiras referências elas são da primeira parte do trabalho. As referências da parte final geralmente são relacionadas muito mais com a discussão para poder te ajudar ou não a interpretar os teus dados, contextualizar os teus dados, saber onde é que os teus dados estão diferente do resto da literatura, se eles são muito diferentes, se eles corroboram, qual é a força que esses dados têm. A hora que você chega numa determinada conclusão, meio que terminou o teu trabalho, e aí nós vamos escrever o resto, né? Resumo, trabalho, agradecimentos, enfim, essas coisas. Então, acho que deixou bem claro de que nisso tudo, referência ela é fundamental para você começar e para poder terminar o trabalho. E quanto mais organizado a gente tiver com as referências, mais fácil fica você poder, mais fácil de explicar, obviamente, mas ainda mais do que isso, se você fez uma boa pesquisa literária antes, muito mais fácil fica de você poder estar com o delineamento certo para poder responder aquela pergunta que você queria perguntar anteriormente.
Essa é a introdução aí que eu queria conversar com vocês. Rafa, você quer falar alguma coisa? Bom, acho que primeiro parabéns, já que eu adorei a aula, depois eu tenho dúvidas específicas do Mendeley aqui também que eu quero falar. Mas acho que é isso, sabe, doutor? E o quão é importante, acho que linkou muito com uma coisa que o senhor falou na aula passada, que a discussão, né, o momento da discussão e aquele que mais se apropria, né, da discussão, tem que ser mesmo que está bem inteirado do tema, que esteve naquele momento de revisão de literatura inicial, porque é interessante o quanto que quando um artigo se desenha ali nas suas tabelas de figuras, querendo ou não, a gente precisa ter em mente tudo aquilo que vem à nossa mente, tudo aquilo que a gente leu para a escrita do projeto, né? E aí eu experienciei uma situação também no artigo do Sopa que a gente estava escrevendo, e acabou que num dia eu acabei sentando junto com as meninas para ver alguns pontos que estavam faltando, e aí acabei, né, levantando alguns pontos. Eu falava assim, acho que esse deve estar no artigo tal, ou tem um artigo assim que está falando disso. E aí entra a história das tags, né? Porque, claro que a gente precisa de referências novas para a discussão, né? Mas tudo aquilo que você se embasou é fundamental para esse levante dos... Quais são os highlights para a discussão, né? Também vem da leitura prévia, acho que... E essas tags que eu particularmente não conhecia no Mendeley, as tags, isso ajuda muito nesse sentido, porque eu, pelo menos para a discussão, não sou muito assim. Então, eu já tenho algumas coisas na cabeça, fazendo as relações ali, eu sei mais ou menos onde estão, porque eu já fiz a leitura anteriormente, em outro momento, mas aí eu fico lá clicando em um por um para lembrar o título. Agora as tags vão me ajudar horrores. Se você, na hora de fazer a tua primeira revisão bibliográfica, estabelece quais são os artigos principais que você vai utilizar, e se nesses artigos tem a descrição de algumas variáveis que são importantes, que você vai estudar posteriormente, você vai encontrar um resultado, e você vai ter que explicar isso e comparar com alguma coisa. Se você previamente já estabeleceu uma tag, uma bandeirinha, né, para aquele artigo, que aquele artigo vai discutir, por exemplo, PCR, ou vai discutir lactato, ou vai discutir sofro, né? Esse artigo já está no teu banco de dados, ele já está sinalizado com as sinalizações apropriadas. Quando você obtém o resultado depois e vai utilizar esse artigo para discussão, se você só tecla na tag, ele te dá os 3 ou 4 que estavam relacionados com aquela variável. Naquele momento de fazer 1, 2 frases, você vai fazer uma síntese com esses artigos e, eventualmente, entra outra vez no PubMed, faz uma busca outra vez, daí com um pico, mostrando que a tua intervenção é lactato, por exemplo, e vai te puxar alguns artigos daí muito mais focados para poder responder. O Irineu me perguntou uma vez, assim, numa reunião do Departamento de Clínica Médica, análise crítica de trabalho, fazia lá atrás, quando eu era jovem. Ele virou para mim e disse assim, você sabe que lá numa reunião da Neuro, na academia da Neuro, isso aqui, perguntaram para uma plateia assim, qual é a fonte de busca mais comum que vocês utilizam? Daí, sabe qual foi a resposta de 90%? Wikipedia? Não sei. Não sei. Google. Né? Isso dá uma quebrada na espinha, né? Porque quando você vai falar de busca de artigos, a gente fala do PubMed, nos próximos, naquela época era da BIREM, mas todas as outras bibliotecas científicas que existem no mundo. Mas o que o pessoal faz mesmo é Google. Okay? O problema do Google é que vem muita coisa que não é acadêmica. Você pode utilizar o Google acadêmico para poder dar uma selecionada a mais.
É impossível de brigar com o Google. Acho que o Google é uma ferramenta de busca fenomenal. Mas acho que, obviamente, aquilo que sistematiza com os termos, mexe, você dá para poder usar o Pico de uma forma muito mais centrada, só utiliza daí os dados da biblioteca, né, americana, de medicina, onde tem os artigos que de alguma forma já são muito mais bem selecionados. É o PubMed. Complementar com o Google, né, obviamente. Todo mundo faz. Mas é muito mais fácil se você fizer desse jeito, muito mais focado. Até porque tem uma legislação que a gente quer colocar, alguma outra coisa que aí vem que não é artigo, que daí pode vir. Claro. Mas enfim, acho que bem lembrado a importância de você, na hora que vai fazer a tua lida e teu fichamento dos artigos, você também já vai escolher as tags. E as tags, elas vão ser, você não precisa colocar todas as tags, mas coloque as tags que você acha que tem relevância para a tua pergunta do teu trabalho. Para você não ficar com um conjunto de tag muito desfocado do teu trabalho. Né? Mas se tem as variáveis, se você tiver simplesmente uma tag baseada naquilo que você vai medir como variável de desfecho ou como variável independente, como variável de causa da tua descrição inicial, isso já te ajuda bastante na hora de fazer a revisão posterior. Verônica. Só tinha uma dúvida, Joia, obrigada pela sua aula. Ali, rapidamente, onde você clicou no DOI para atualizar os dados do artigo, eu consigo fazer essa edição manualmente, se ele não tiver o DOI? Eu queria que você me mostre o DOI, né? Hoje eu não sei se vem alguma coisa sem DOI. Se não tiver o Às vezes artigo, no momento ele não pega. Ele não pega. Aí você vai no artigo, copia o DOI, todas as informações que estão aqui você pode editar, tá? Isso que eu ia te perguntar, aí em cima, por algum motivo, se eu não vou localizar o DOI, eu consigo manualmente editar esses dados? Acho que se você Sim, ó. procurar assim, Pode pegando colocar. Aqui, se ó. você Pode só colocar o DOI. Daí você dá a lupinha. copia o título do artigo e põe no Google, ele vai te dar o artigo. E aí você tem o DOI. Tem o DOI. Mas eventualmente, algum mais antigo, para algum motivo, manualmente E aí não você dá. põe só o DOI aqui. Todas Se as você informações usa o DOI aqui os você outros pode editar. Ou insight. Todas as informações do lado direito você pode editar. Até porque nem sempre o DOI, quando você coloca a lupinha, ele vai deixar tudo certinho. Aí você tem Tem com que... DOI, às vezes não. Às vezes não. Às vezes não. É bom dar uma olhada. Tá. Sim. Obrigada. Mas sabe que chamou bem a atenção na hora que você clicou a lupinha, que saiu todo mundo, acho que a gente brilhou o olho. Posso te fazer uma pergunta? Chegando na história da Verônica, e agora pergunta técnica. É que assim, ó, como eu realmente, eu acabo, não sou adepta ao Mendeley, eu vou trocar, mas eu acabo fazendo, e no EndNote eu acabo usando só as referências, e agora eu vou mudar. Eu consigo, tudo aquilo que eu fiz de anotação, por exemplo, no PDF do Adobe, trazer, quando eu importo, igual você importou, né, o artigo ou a pasta, ele vem as anotações que eu fiz lá, Boa junto, pergunta. Vou ter que ver. Não sei dizer. sabe? Você Talvez entendeu, né? tenha pra converter pro formato, né? Não, eu não sei, porque assim, eu faço É em isso... PDF? Eu faço isso no PDF do Adobe, Ah, comentários. PDF. Comentários no PDF do Adobe. A gente pode Será que testar. ele vem? Eu não sei dizer. Puxa o arquivo, né? O arquivo é exatamente isso, só que assim, como eu não tinha as tags, eu não conhecia as tags, e no EndNote nem sei se tem a tag, aí eu fazia aquele velho bom esquema das pastinhas, dentro da outra pastinha, com outra pastinha, Que vira uma confusão. e que daí dentro tinha o artigo, e no artigo o comentário. Mas é muito melhor se eu trouxer tudo isso pro Mendeley. Sim, E aí se já vier com o comentário, sim. É por experiência própria, assim, essas pastas com vários assuntos, um dentro do outro, assim. Aí você pega um assunto que tem 2 assuntos. Isso. Aí você fica assim, né? O que eu faço?
Por isso que as Depois tags pode são ser. interessantes. Isso pode facilitar bastante. Mas de qualquer forma, eu Muito legal. acumulo artigos há quase 40 anos. Então, meus artigos são muito mal, são destrambelhados na minha caixa. Né? Já não tenho mais condições de poder colocar isso organizado, aqui. Principalmente para quem está começando. Né? Você já começar hoje a organizar os seus artigos que você puxa da internet, por alguns assuntos básicos, e organizando as suas páginas no Dropbox da vida ou no Google Drive, seja lá o que você estiver utilizando, depois de passar para cá é muito mais fácil. Se você distribui isso em 5 ou 6 pastas diferentes, como eu tenho, eu vou ter que buscar todos os artigos e reorganizá-los novamente. Né? Aqueles que tiverem de alguma forma uma intenção de poder ter uma vida acadêmica e eventualmente publicar, eu se tivesse tido contato com o Mendeley há muitos anos atrás, teria me organizado melhor minha referência. Mas o pessoal que está começando precisava já de se organizar, já pensando nesses aplicativos que te ajudam a fazer referência, né? Seja Endnote, seja Mendeley. A diferença, basicamente, é que o Mendeley é gratuito. O que mais? Bom, a ideia do Mendeley é muito legal, você conseguir se organizar, inserir suas experiências. A gente está no meio acadêmico, agora toda hora tem que escrever alguma coisa, isso é interessantíssimo. Né? A gente tem uma organização, primeiramente de tudo, e o mais engraçado é que a gente consegue colocar o Mendeley onde a gente quiser. Eu digo isso porque eu uso bastante um software estatístico, que é o R, então que a gente faz as nossas análises, apresentações entre isso. Só que a gente tem uma questão dentro do R que se chama R Markdown. R Markdown é onde a gente consegue criar questões HTMLs, até mesmo sites lá dentro, a gente consegue criar nossos PDFs, apresentações e tudo mais. E dentro disso eu consegui jogar, vincular o Mendeley para dentro do R para que eu conseguisse poupar o meu trabalho de inserir citações dentro do Word e copiar para dentro do R para que fizesse isso. Então a gente consegue agora mais facilmente, até porque foi criado, para ver a importância do Mendeley, foi criado um pacote específico para que a gente consiga vincular essas referências para dentro do R e assim a gente consegue trabalhar mais facilmente, né? Porque dentro do R a gente consegue fazer os códigos e colocar as linhas de código já no PDF de apresentação, artigos e tudo mais. Então é muito prazeroso ver a evolução do Mendeley até mesmo para a gente, né, da nossa área, que diversas vezes ficou para baixo, para trás, né, organizações de referências e tudo mais. Foi muito bom. Muito boa a aula também. Tomara que o Docs do Google daqui a pouco comece a ter compatibilidade também com o Mendeley. Porque por hora tem essa questão do citação de referência, né? Por hora, até onde eu sei, não sei, Ju, me corrija por favor se eu estiver errado, é só o Word. E aí agora o Marcelo falou do R, que eu não sabia, mas desses docs, só o Word que tem a compatibilidade, né? Que aceita a inclusão de referências via Talvez o LibreOffice. Você mostrou ali Não tenho certeza. no Word? Você tá com... Mostrei, Aqui. Quando você tiver o Word, é só você abrir lá em referência. Se você tiver um aplicativo, o plugin instalado, e aí dentro do próprio Word, você edita, Deixa eu até ver aqui. edita o Mendeley com aquilo que você já colocou. Não, eu acho que é só o Word mesmo. É só o Word. É porque é só o Word plugin. Não sei até como é que você faz, Marcelo. Não deve ter outros plugins. Deve ter um plugin pro R, provavelmente. Como se fosse uma API que a gente monta, sabe? Trocação de dados, mas eu acabei de olhar aqui e a gente consegue fazer o plugin também no LibreOffice, tá? Eu acho que eu tinha lido isso mesmo. A gente usa daí o OpenOffice. Amanda, Paula. Dúvida.
Eu ainda sou confusa com isso. Eu consigo acessar online, mas esse é o programa que vai estar baixado no meu computador. Isso. Essas tags, essas coisas, eu consigo acessar de outro dispositivo ou só do meu? Consegue. Não, você tem no teu computador só uma forma de poder acessar os dados que estão dentro de uma nuvem. Por isso que ela falou que tudo que você fizer, você sincroniza. Sim, mas agora a gente Porque tem lá você no abrir no outro computador, tudo aquilo que você sincronizou abre no outro computador. Ah, sim. Uhum. Porque ele não está dentro do teu computador, ele está lá Tá. onde você criou a tua conta. Né? Então não deixe de sincronizar, porque se você muda de computador ou muda de dispositivo, você não captura aquilo que você fez na tela que você estiver utilizando em determinado momento. Mesmo que seja diretamente na sua conta. Você está trabalhando na sua conta. Mas a sincronização tem que fazer. A sincronização você tem que fazer porque ela faz daí com uma... Todos pro servidor. Ela joga, se alimenta um servidor e daí aquele servidor vai falar assim, a Paula entrou, então essa é a conta da Paula, então aqui tá as referências da Paula. Se o Marcelo entrar, não é as mesmas referências, então ela joga de lá. Por exemplo, se você só quiser consultar rapidamente no celular, você pode só entrar no site com o teu login, que nem está aqui, ó, no navegador, ele vai abrir tua biblioteca, ó, igualzinha. Ele tem algumas diferenças, mas em geral é bem parecido. Tem as pastas aqui, tudo. Ele abre o artigo aqui, ó, com os detalhes, tudo no navegador também. Não precisa necessariamente instalar o programa, mas no teu computador sempre é bom o programa, porque senão fica travando muito, entendeu? Quando você utiliza muitas telas, você acaba aprendendo isso chorando bastante. Você faz uma determinada mudança, eu faço às vezes uma determinada mudança que vou para casa de noite, e aí dá raiva de não ter sincronizado e da mudança não estar lá no meu outro computador. Eu achei sensacional a aula. Certamente uma overview, ela tem muito mais para poder ensiná-las, né? Gosto de a gente imaginar que nós estamos indo numa progressão e agora a gente tem, a partir de um determinado momento, a gente já tinha isso, mas a gente está meio que oficializando de que a nossa linguagem de controle e organização das nossas referências vai ser feito por uma plataforma que ela perde um pouquinho com o EndNote, mas ela ganha na capilaridade. Né? A gente pode fazer isso de uma forma universal para todo mundo que participar do nosso centro de pesquisa. Vocês agora já têm tido, né? Ela já tem tido um momento em que ela vai sentar com vocês e vai Sim, ajudar todos a vocês poder que abrir uma passam aqui. conta, se vocês não tiverem, né? Sim. Baseado inicialmente na pesquisa que vocês vão fazer ou vão iniciar durante esse período, que já estão fazendo. E a gente é bom facilitador, né? Bom, Porque eu já ouvi falar e daí já abri, eu fico tipo, gente, fica isso aqui. Na hora que você abre, porque é muita coisa e se você não sabe, tipo, você tem que procurar muito pra saber, né? E daí agora meu aniversário fazer foi tudo tão fácil. E, nossa, gente, referenciar as coisas é tão... Ai, Deus, muita coisa, e coisa daqui, coisa de lá. E daí, às vezes a gente acaba se ela em perdendo. 25, 30 minutos, ela Tipo, fez uma visão geral. Aham. Para poder chegar lá, vai levar um pouquinho de tempo, mas é possível você chegar no padrão do L. um dia, quem sabe? Não, mas a gente vê quanto facilita. Parabéns, João, pela aula, muito bom. Obrigada. Vocês ainda estão ainda na graduação, que também estão toda hora coletando. Toda hora é muito trabalho para fazer Tem e que não dá para organizar as suas fichas já pensando numa forma de organizar isso com grandes temas, que depois faz subgrupos de outros temas. Né? Então, Covid, insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência respiratória, ventilação mecânica, corticoide.
Dá para você já ir fazendo isso já agora, já pensando que depois, na hora que você exportar para o Mendeley, fica muito mais fácil que você exporta a pasta inteira, ela já vem para cá, de uma forma organizada. Parece ser meio Excel, assim, né? O básico você um dia aprende, fazer ali, mas quanto mais você vai usando, mais você vai aprendendo, mais sua vida fica fácil até que você domina o mundo, né? Excel, você sabe mexer no Excel, facilita a vida, né? Mas até pegar essa prática, é só praticar. E vai facilitando. Eu nada, né? Porque eu perdi a aula já mas eu vou ver, eu sempre vejo as aulas que eu perco na academia da pesquisa depois, sabe? Porque eu também estou sendo alfabetizada, tem uma série de coisas, então eu vejo, enfim, as coisas que eu não assisto aqui. Então, vejo que a gente está, cada um com as suas habilidades, todas contribuindo para que a gente possa fazer pesquisa cada vez melhor. Ok, então, obrigado, João. Nessa, então, nossa última fase da Academia da Pesquisa durante esse ano todo, nós estamos terminando aí um grupo de 6 apresentações. Vamos dar para mim aquela tua apresentação inicial, para eu poder me lembrar. Eu acho que a gente, então, viu um delineamento geral de como escrever um artigo científico, e que agora, antes de escrever o artigo científico, acho que eu quis deixar isso mais ou menos explícito aqui, né? A revisão bibliográfica ela não vem depois somente, ela deve vir antes, na hora que você define que provavelmente você quer estudar um determinado artigo. Para você poder estabelecer o marco teórico daquele assunto, é preciso fazer uma revisão. E se você já tiver aí um instrumento do Mendeley para poder fazer essa revisão bibliográfica, organização, arrumando, fazendo as notas bibliográficas, os resumos, né, as tags, etc. e tal, isso te facilita na hora de fazer a discussão do delineamento, das intervenções, das pessoas que vão entrar, critério de inclusão e exclusão, né, porque ela está baseada na tua pergunta, o teu artigo, o teu assunto tem um finer, tem um marco teórico que sustenta aquilo, a relevância do teu trabalho, e depois tem toda a realização do trabalho propriamente dito, em que a tua revisão bibliográfica vai ficar relativamente estocada, parada naquele momento. Aí você vai, na verdade, colocar em prática, vai coletar dados, né? E aí vem toda a epidemiologia clínica. Coletou os dados, terminou o estudo, fechou, faz as tabelas, faz os gráficos, gera os primeiros resultados. Não tem revisão bibliográfica significativa nessa hora, né? O negócio é você analisar os teus dados, o que você encontrou. E aí, eventualmente, começar a escrever a metodologia que você utilizou, os teus resultados, e antes de fazer a discussão, volta para a bibliografia que você já acumulou e foca a tua bibliografia daí no pico, né? Os pacientes que você utilizou, a intervenção que você fez, e vai avaliar outros trabalhos que dão explicação para os resultados que você encontrou. Aí a revisão bibliográfica ela fica mais dirigida nessa fase novamente. Certo? A gente na próxima aula é você, Rafa? Sim. Nós vamos ver a network, a Equator Network, ok? Acho que ela vai também dar um direcionamento, né, de poder, na hora de começar a escrever um artigo, saber se todos os dados eles estão descritos como praticamente uma checklist. Depois a Mirella vai falar sobre o MIRAD, propriamente dito, que é a parte central da escrita do trabalho. E depois o processo de submissão. Isso a gente chega praticamente no final do ano. Talvez a gente tenha uma aula em dezembro.
para poder terminar efetivamente com a Amanda apresentando o que ela está vendo do centro lá do Moinhos de Vento. Tá bom? Ela termina em novembro. Ok? Obrigado. Até amanhã. Obrigada.